Boa noite a todas e todos, sejam bem-vindos. Hoje a gente dá sequência ao nosso evento que vai discutir necropolítica e as crianças negras, todo dia 19 às 19 horas. Então, está fazendo 2 meses da morte do João Pedro, que ainda não obtivemos respostas, né? E após a morte dele, ainda vivenciamos diversas experiências, como o caso do Miguel, entre outros, que continuam sem respostas. E, para isso, algumas amigas, e mais do que isso, pesquisadoras negras da infância e pesquisadores toparam discutir conosco. E o EREIA e o Promovide me auxiliam, o grupo de pesquisa Laroyer, Culturas Infantis e Pedagogia Descolonizadoras, nessa tarefa. Então, com muita honra, a gente recebe hoje a professora Lucimar Rosa Dias, que é uma das pioneiras na discussão de diversidade étnico-racial e educação infantil, tendo defendido a sua dissertação em 1997. É professora na Universidade Federal do Paraná, atuando na graduação e na pós-graduação, na linha de Educação, Diversidade, Diferença e Desigualdades Sociais, doutora pela USP e mestre pela UFMS. É também a coordenadora do EREIA, que está na organização desse evento, grupo de estudos, pesquisas e ensinos em educação das relações étnico-raciais. Foi coordenadora do NEAB, da UFPR, de 2014 a 2019, vice-coordenadora do GT 21, da ANPED, o nosso GT de Educação e Relações Étnico-Raciais, e tem foco nos estudos e ação de educação das relações étnico-raciais e formação de professoras e professores com ênfase na educação infantil. É um referencial teórico, não só na minha carreira, como na de todas nós que discutimos infância, inclusive pelo pioneirismo. Lu, muito obrigada por estar aqui hoje, por aceitar esse desafio de fazer essa discussão de um tema que para a gente é denso. Como eu conversei contigo, a gente queria estar falando de outras coisas, não é, minha amiga? Queria estar falando das crianças em outra condição, mas o momento não nos permitiu. Então, de algum jeito, vamos falar com o João Pedro, com o Miguel, com a Ágata, com os Jeffersons e com todos esses meninos e meninas que, enfim, fazem parte da nossa trajetória e deveriam estar na universidade conosco. Mas se eles não estão de algum jeito, a gente faz com que estejam de outro. A palavra é sua, querida, fica à vontade. Obrigada, Ellen, pelo convite. Eu estou tão feliz, nervosa e emocionada com as pessoas que eu conheço, que estão aqui, que são pessoas que, como você disse, constroem comigo, né, uma reflexão sobre as infâncias, e essa reflexão é sempre muito potente, porque ela é atravessada por muito afeto. Pessoas como Clarete, Valdete, Valburga, que fizemos um concurso juntas, faz mais de 10 anos, a Dani, que a gente já tem, né, uma convivência, enfim, é muito bom estar com vocês. Eu estou muito, eu diria, emocionada com o tema, tanto que eu confundi os dias, eu faço confusão de datas, mas eu estava muito concentrada, ontem eu passei a tarde inteira, né, lendo, estudando, porque quando a gente vai fazer live, né, a gente passa um tempão preparando, e não é um tema fácil, né, não é um tema não é um tema fácil, mas é um tema necessário, e que nós precisamos fazer. Então, às vezes, há uma demanda para nós, intelectuais que discutimos infância, que nos coloca, né, alguns desafios. Então, eu me preparei um pouco também, do ponto de vista... Ontem eu fiquei mais centrada na questão da produção do que eu ia falar, e hoje eu fiquei um pouco mais centrada na produção espiritual, sabe? Eu ouvi pontos de Herê, eu fiz as minhas rezas, eu consultei um pouco, né, os oráculos que eu uso, que eu sou uma pessoa um pouco diversa em relação à religiosidade, mas eu tenho um pezinho bem forte no candomblé, levada pela minha amiga Valdete. Então, eu fiz um pouco de tudo isso para me sentir também forte e capaz de conversar com vocês sobre esse tema.
porque nós precisamos estar também apontando possibilidades ao pensar na necropolítica e as crianças negras, quando você convida. Então, mas eu quero te parabenizar pela coragem de pontuar isso, porque é preciso ter coragem, né, para debater e convidar pessoas a debaterem esse tema. Então, eu pensei em começar contando um pouco como eu, Lucimar, me encontrei com a criança negra, né? Porque não é porque nascemos, né, com uma tonalidade de pele, fomos um dia criança, que a gente se encontra com a criança. Às vezes a nossa criança fica perdida, né, por várias contingências. Eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui quais são as contingências no Brasil que faz com que as crianças, especialmente as crianças negras, percam essa sua criança, né, que vive, e que as religiões de matriz africana tão fortemente faz com que a gente relembre. Então, os erês, quando eles estão presentes, quem já participou de cerimônias de candomblé, de umbanda, quando eles estão presentes lá, eles estão nos lembrando que em nós vive uma criança, né, e possibilitando, inclusive, para as pessoas negras que são praticantes dessas religiões, vivenciar essa criança que, pelas contingências que a gente vive, pode ter se perdido. E não à toa eu tenho encontrado mulheres negras na universidade que criam grupos, criam discussões, lembrando essa ideia da brincadeira, da infância, da criança. Então, eu acho que é um debate extremamente necessário. E aí eu queria contar, né, começar contando isso. Como é que eu me encontro com essa criança negra, com a minha criança, com a criança que mora em mim? Porque quando a gente cresce, né, já há uma tendência na sociedade capitalista de matar essa criança que vive em nós. E eu encontrei a criança negra que vivia em mim quando eu estava me formando no curso de magistério. Eu sou antiga, né, gente? A Ellen já falou. Eu defendi a minha dissertação em 97, então muitos de vocês aí, o grupo da Ellen, a própria Ellen, nem tinha, né, não tinha nascido, ainda era criança. E eu estava fazendo aquela famosa observação que o estágio, naquela época, exigia de nós, do magistério, lá no fundo da sala. E vi um grupo de crianças brincando, e uma criança que não estava naquele grupo que estava brincando se aproximou de mim, sentou ao meu lado e me perguntou se podia ficar ali do meu lado. E eu imediatamente percebi que era, né, uma criança negra, e perguntei para ela por quê, mas não tinha ainda feito a conexão do isolamento daquela criança e a perspectiva racial. E aí eu pergunto para ela, mas por que você quer ficar comigo? Quando eu olhei para ela, eu pensei, uma criança deveria querer ficar brincando com outras crianças e não com a adulta que estava ali. E aí ela fala assim para mim, porque você é a única igual a mim. E eu falo para ela, igual como? E aí ela toca na pele dela e fala assim. Aquilo mudou a minha vida, do ponto de vista de quem eu queria ser como professora e quem eu queria ser depois como pesquisadora, né? Naquele momento eu não pensava em ser uma pesquisadora, eu pensava em ser uma professora, a questão da pesquisa não estava colocada para mim. Mas mudou a minha vida, aquela criança. E ela me ajudou a me encontrar a criança que vivia em mim, a perceber que eu também tinha sido uma criança negra e eu também tinha vivido processos de isolamento, né? Processos de violência física e simbólica, e isso tinha a ver com o fato de ser negra. Então, quando a gente encontra, né, com essa criança que nós somos, e com essa criança que a gente foi um dia, e percebe o quão forte é ser uma criança negra, eu acho que a gente muda a nossa vida. Foi o que aconteceu comigo. Eu não me lembro o nome dessa criança, né? Talvez ela nem saiba o que ela operou em mim. Mas essa criança, então, né, ela fez com que eu pensasse, eu quero ser uma professora
que olhe para os seus alunos, para suas crianças, né, em qual faixa você vai atuar, e que perceba que as crianças são atravessadas pelo pertencimento étnico-racial. E foi isso que eu fiz, né? Desde então, como professora, primeiro dos anos iniciais, depois professora que trabalhava com a educação infantil. Então, eu acho fundamental a gente pensar, né? Fazer esse exercício de tentar encontrar essa nossa criança, a criança que vive, que a sabedoria africana e afro-brasileira nos apresenta a partir seja do Herê, né, seja dos Ibejes como orixá que alimenta esse processo. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai falar de necropolítica, que é um tema bem pesado, né, como é que necropolítica se encontra com crianças, e aí o que a gente faz disso, né, de um tema tão denso, tão pesado, e dessa esperança que a gente quer que as crianças podem representar no sentido do que é a ideia de infância, dessa continuidade, dessa alegria, dessa presença livre que a gente quer. Então, eu acho que uma das questões importantes é essa, a gente buscar essa criança que está em nós, ela está sempre em nós, né? E aí eu pensei, bom, para discutir essa criança, né, que está em nós, essa criança que são as crianças que movimentam essa ação que você está trazendo, e que, com muita honra, o Erei é parceiro, e que no primeiro dia desse evento, né, que foi com a sua fala, você chama a presença das crianças, ela é trazida pelo nome que cada um dos representantes, dos participantes vão citando. Então, o nome, né, quem eu nomeio, quem eu nunca deixo esquecer, ele é muito importante, e vocês fizeram isso no primeiro dia. Então, eu acho que sempre os nomes estarão presentes, e esses nomes estando presentes, essas pessoas estão presentes e estão nos alimentando para que a gente prossiga nesse tipo de reflexão. E aí, quando você propõe lá também, né, você fala do conceito de necropolítica, e eu fiquei pensando bastante que a gente tem uma filósofa importantíssima, Sueli Carneiro, que ela traz, né, também orientada, digamos, alimentada pelo que produziu o Foucault, a ideia do dispositivo. Ela constrói um conceito que é o conceito de dispositivo de racialidade biopoder, né, que conversa com o conceito de necropolítica do Attili. E o conceito da Sueli, eu gosto bastante, eu acho bastante importante, porque ela alia a ideia, né, desse dispositivo de racialidade no contexto brasileiro, e ela, né, dentro desse conceito, ela traz a ideia do epistemicídio, porque me parece importante pensar que a necropolítica, né, que a política, eu vou mostrar um negócio aqui agora que eu lembrei, a necropolítica, ela não atua apenas nos nossos corpos, ou nos corpos das crianças, né, quando a gente lembra das crianças que foram assassinadas, né, pelo Estado, porque é o Estado que mata cada uma dessas crianças à medida em que não lhes garante, né, o direito e a segurança de viver. Então, é o exercício estatal que, na minha avaliação, é responsável por essas mortes que estão colocadas, com mais, né, hoje a gente já tem mais de 20 crianças, só pensando 2019, 2020, se a gente pegar os anos anteriores, a gente vai ter um número muito maior. Então, quando a Sueli traz esse conceito do dispositivo de racialidade de biopoder, né, que ela vai dizer que essa existência, né, das pessoas, ela é atravessada por essa marca de racialidade. Ou seja, não há só crianças negras que morreram violentamente
neste contexto. Mas se nós pegarmos, né, a maioria dessas crianças, elas são crianças negras. Isso não é uma coincidência, isso não é um mero acaso, isso é parte desse projeto, né, que o Attili vai falar, e que a Sueli traz também com o conceito, porque tem a mesma origem, que é de escolha, né, do Estado, de quem deve morrer e de quem deve viver. E aliado a este conceito, então, do dispositivo de racialidade, ela também vai trazer a reflexão sobre o epistemicídio, né, emprestando aí do Boaventura a discussão que ele faz do epistemicídio. Então, para a gente pensar a infância, a necropolítica ou a racialidade, né, o dispositivo de racialidade e biopoder, eu acho que é importante a gente pensar em diferentes aspectos que esse processo atua sobre os corpos negros, e especialmente sobre os corpos das crianças negras. Então, eu não sei se vocês estão conseguindo ver agora a tela, estão vendo? Alguém me dá um retorno, porque eu não estou vendo vocês. Ainda não, Lu, não estamos vendo. Ai, gente, não vou conseguir projetar. Não. Vamos ver. Bom, se eu não conseguir, tudo bem, mas vou tentar, tá? Compartilhar. Conseguiu, Lu? Tá compartilhando. Vai, né? Vamos ver se aparece a apresentação. Tá aparecendo? Ainda não, Lu. Ainda não. Ah, que pena, as imagens são tão boas que eu tentei. Aqui está dizendo parar a apresentação. Deveria estar aparecendo para vocês. Tenta de novo. Ela quase apareceu. Gente, estou vendo que chegou Nancy, Bartô aí, nossa, olha. Que grupo é esse, hein? Mulher, você é referência, a gente tem que estar aqui bebendo dessas coisas. Meu Deus do céu. Não está aparecendo, né, gente? Fica assim, você está apresentando, mas o slide não entra. Pois é. Ele demora um pouco para aparecer, Lu. Vai com calma. Se ele aparecer, tá bom. Mas vai falando, e se ele aparecer... No slide, eu começo abrindo com um texto que eu uso, inclusive, na minha tese, que é do Abdias do Nascimento, que ele diz assim: para a infância negra, construiremos um mundo diferente, nutrido ao axé de Exu, ao amor infinito de Oxum, à compaixão de Albatalá, à espada justiceira de Ogum. Eu imagino, né, sempre que é essa infância, e é por essa infância que nós, quando a Sueli nos convoca a pensar nesse dispositivo de racialidade e de biopoder, nos provoca a pensar como isso atravessa as infâncias. Então, a primeira imagem que eu trouxe, vocês não vão, acho que eu não vou conseguir mostrar, é sobre a violência obstétrica, que algumas teóricas têm chamado de racismo obstétrico. Então, o primeiro, né, o dispositivo de racialidade e biopoder que atravessa a infância, ele é tão forte, tão potente para cruzar as nossas existências, que ele aparece não quando essa criança nasceu, ou quando ela está numa instituição de educação. Ele surge, né, na própria gestação e no próprio processo de existir, de nascer, que é o racismo obstétrico. Muitas mulheres, é uma denúncia que tem sido feita por várias pesquisadoras, não é? E que nós sabemos que muitas mulheres, eu vou desistir, gente, acho que não vai aparecer mesmo, muitas mulheres são atravessadas por essa necropolítica, por esse momento. Então, é ali, né, é na gestação, é no momento em que essa criança vai nascer, que a necropolítica, que a racialidade do biopoder, que o dispositivo se coloca.
muitas mulheres, eu não trouxe os dados, eu optei por não trazer os números, mas eles são facilmente acessíveis, tem vários artigos falando disso. Outro momento em que a necropolítica afeta, então, os bebês, né, eu falo, a gente tem discutido e está surgindo cada vez mais produção pensando nos bebês, mas o desenvolvimento, ele se dá no corpo, né, das mães, e os fetos, portanto, os nossos bebês que ainda nem saíram da barriga das suas mães, eles são atravessados pela necropolítica, e muitos deles nascem em momentos muito tensos por conta do racismo obstétrico, mães, né, que são violentadas nesse processo, que é um momento em que as mães deveriam ser apoiadas, cuidadas, e que esse bebê negro, né, e negra, está sendo atravessado por esse processo, e que alguns, claro, morrem. Mas eu gostaria de pensar nessa ideia da necropolítica, não da morte física, necessariamente, né? A minha conversa com vocês é pensar um pouco como nós vivemos e vivenciamos sobre as nossas crianças uma morte, que é uma morte construída socialmente e que atravessa diferentes momentos dessa existência da infância. Outro atravessamento é a pobreza. Ai, gente, é uma dó que eu não posso mostrar as fotos. Peguei umas fotos tão bacanas para mostrar. Deixa eu te falar, o Júnior, ele tem um domínio aí dessas tecnologias, e eu acho que ele pode abrir o microfone e te ajudar e te guiando, porque eu até sei, mas acho que ele sabe mais. Ajuda aí, Júnior. Não, mas eu estou fazendo o que deve ser feito. Eu clico lá no compartilhar, só que não vai, entendeu? Também, agora está indo. Lucimar, porque não é só compartilhar a tela, você tem que compartilhar a tela específico. Quando você clicar em compartilhar, clique em uma janela e selecione a tela que você quer compartilhar. Agora foi. Apareceu? Apareceu. Que bom. Aí eu não vejo vocês, mas tudo bem. Bom, então, eu só vou mostrar a primeira, que é a que eu falei para vocês. E trouxe, depois eu vou fechar com essas crianças aí. E trouxe também num jeito infantil de pensar os diferentes conceitos que nós podemos trazer para pensar a discussão das infâncias, não é? Que dois teóricos que são importantes, que vão dialogar, e eu escolhi um pouco pensar a partir da Sueli Carneiro, dispositivo de racialidade e biopoder, e a ideia das resistências que ela coloca na tese dela. Essa é a imagem que eu falei para vocês, na minha perspectiva, que vai atravessando e constituindo e construindo esse dispositivo de racialidade e biopoder, que é o racismo obstétrico, e a pobreza que afeta as crianças negras, né? Também não fiz a opção por não trazer os dados, mas vocês podem buscar, e eu posso deixar aqui também para quem tiver interesse. Então, a pobreza, seja pensando a saúde, o saneamento, ela tem cor, e a infância negra indígena, especialmente, são as infâncias, né, que mais vivenciam a pobreza. E ser pobre, né, pobre materialmente, pobre de condições socioeconômicas no Brasil, ele traz, né, muitos impedimentos para que a sua existência tenha plenitude. Então, essas imagens mostram para a gente como, né, essas infâncias e como o dispositivo de racialidade e biopoder, ou seja, esses movimentos estatais que definem quem deve viver, quem deve morrer, eles são operados, né, não num ponto específico do momento da vida das crianças negras, mas ao longo da sua existência. Eu, então, citei a saúde, o saneamento e a questão educacional, que é, obviamente, né, por onde eu caminho. E aí eu gosto do conceito da Sueli, porque a Sueli, quando ela vai discutir o dispositivo de racialidade e biopoder, ela diz que dentro, né,
na constituição desse dispositivo está a ideia de epistemicídio. Então, quando é que a gente começa, a gente não, né? Quando que se começa o processo de necropolítica em relação às infâncias negras? Lá, né, no processo de seu nascimento, e na educação, desde quando as crianças entram no berçário, quando elas não têm, né, a possibilidade de encontrar-se, seja no espaço, seja nos brinquedos, seja na interação entre elas, seja na forma como se organiza a educação infantil desde o berçário, ou seja, essa produção de um epistemicídio, de referenciais, ou como a Nilma Gomes também usa, a ideia de justiça. Não há uma justiça curricular, não há um processo de produção, de constituição de sujeitos no âmbito da educação. Então, também ali, né, também nesse tempo que as nossas crianças negras vivem nas instituições, existe a produção de uma necropolítica. E, portanto, quando a gente se depara com crianças, né, mortas por balas, que na minha perspectiva não são balas perdidas, são balas certeiras, né, elas acertam exatamente nos corpos que o Estado, né, permitiu ao longo da existência dessas crianças, sejam crianças de 2, 3, 5, 12, 13 anos, o Estado permitiu que por conta da sua ausência em organizar, né, todas os benefícios, os direitos sociais que essas crianças teriam, a segurança, a habitação, saúde, alimentação e um currículo que dialogue com suas heranças, o Estado permitiu, né, que essa bala também acertasse fisicamente o corpo dessas crianças. Mas, não sei qual é o meu tempo, mas de tudo isso, de todas essas dores que a gente tem construído, né, de todas essas impossibilidades que a gente tem vivido, a Sueli também vai trazer, também dialoga com o conceito, né, do Foucault, que todo dispositivo de poder, ele também produz a sua resistência. Não há dispositivo, né, de poder que não tenha a sua resistência. E são essas resistências, e eu trouxe as imagens de 2 mães negras, 3 mães negras aqui, para mostrar que são essas resistências que nós, e aí eu me coloco, né, aqui temos a Valdete, enfim, Nancy, que eu vi esses dias a live com a Flávia, Damião, muitas mulheres estão produzindo essa resistência para que as nossas crianças, quando eu falo nossas, eu estou falando no sentido da nossa aldeia de mulheres negras, né, para que as nossas crianças, seja a minha filha ou filho biológico, seja filho do outro, da outra, elas possam ter a garantia da sua existência, da sua vida, na sua plenitude, né? Não é apenas a garantia da sua vida física, mas nós queremos muito, muito, muito mais para as nossas crianças pretas. Nós queremos as nossas crianças livres, nós queremos as nossas crianças felizes, nós queremos as nossas crianças sorrindo. E isso é um trabalho muito grande, né, que nós temos que empreender, porque não é só uma sobrevivência física, é uma sobrevivência também simbólica, é uma sobrevivência, né, que traduz o que a gente pensa que deve ser uma infância. Eu estava assistindo também, essa semana, uma conversa com um ativista, o Mamadou Ba,
que é um ativista de Portugal, do SOS Racismo, e ele usou uma imagem que eu gostei demais. Ele falou que nós somos rios. Nós vamos sempre transbordar as margens e seguir o curso. E por isso nós precisamos, né, desenvolver essa perspectiva do cuidado, do cuidar do outro, cuidar de todos, cuidar como cuidamos numa aldeia. E ele lembrou que o Cornel West, ele fala que eu sou o que sou porque alguém cuidou de mim. Então, as mães, né, num sentido ancestral também, que somos todas que assumimos a tarefa de cuidar dessas infâncias, para que as infâncias vivam, né, que essa criança negra viva, embora a gente tenha algumas que morrem, né, eu me senti, nem sei explicar direito, mas porque são tantas as crianças que são mortas por essas balas certeiras, mas a morte do Miguel, em particular, sempre me comove. Eu, toda vez que falo, não consigo não me emocionar. É uma morte que, de algum modo, ela me atravessou de uma forma absurda. Mas ela também, né, uma morte que me move, que me compromete com isso que o Mamadou Ba disse, que com essa ideia do rio que transborda, da água que continua, do curso. E eu tenho visto nessa essa luta por nos manter, por continuar, por fazer esse rio, né, seguir seu curso, e para que a gente, mesmo não conseguindo impedir que algumas mortes infantis aconteçam, que algumas crianças negras morrem, a gente está conseguindo construir, né, esse mundo que o Abdias apresenta ali naquela frase, que a gente está fazendo um esforço muito grande por construir esse mundo, que muitas crianças estão vivendo essa infância que a gente está lutando. E aí, quem não viu, deve ver, né, já está disponível, a conversa que a Nancy, que tem um grupo fantástico, Herê, fez com a Maísa, a última reunião do grupo Herê dela, foi com... Ela sempre uma criança sempre abre o encontro, e dessa última vez foi uma criança de 5 anos, a Maísa, falando de si, falando do livro que escreveu, das bonecas que tem, dos livros que leu, do cabelo dela, dessa potência e dessa felicidade de se estar inteira. Então, mesmo diante, né, dessa dor, e dessa dureza que é a gente entender que a necropolítica, em relação às infâncias negras, ela começa antes desse corpo sair do corpo da sua mãe, também é importante que a gente saiba que nós estamos todos os dias nessa luta de construção de uma outra infância, e que nós já estamos vendo essa outra infância acontecendo. Ela já está chegando para nós, e também nos atravessando, e também nos alimentando, para que a gente tenha forças para continuar esse rio, né, esse curso, essa água que um dia Mamãe Anchu há de permitir, vai banhar todas as crianças negras brasileiras e de todo o mundo. E para terminar, também hoje, a Valdete compartilhou comigo um texto, um poema do Robson, né, do filho dela. E eu gostaria de ler para vocês, terminar a minha conversa lendo para vocês, porque também esse poema, ele vem trazendo essa imagem de que não vão nos derrotar, né? Essa necropolítica não vai nos vencer. Infelizmente, nós não salvamos todos, mas nós salvamos muitos. E nós vamos continuar, né, nos colocando como resistência a esses processos que são atravessados e atravessam, como as balas, os corpos das nossas crianças. Então, eu vou terminar lendo. A arte de exceção, sempre testado, porque desacreditado. Acostumados, isso é rotina. Não temos medo de brilhar.
e depois comemorar com serpentina. O algoz chicoteava, agora cala a nossa voz. Sabem ser inferior, e vem por isso reduzir nosso valor. Liberdade, igualdade, fraternidade, palavras coerentes com o centro da cidade. O Atlântico salgado, vencemos. Pelourinhos, maus tratos, vencemos. Embranquecimento da nação, vencemos. Se para vocês isso é exceção, para nós sempre foi regra. Não me meça, opressor, com sua régua. Somos destaque no esporte, na música, na arte. Isso não nos basta. Queremos na política, inteira ou a maior parte. Reflexo da realidade corrente. Fruto do raciocínio de um preto consciente, de que sua história foi contada por outros, de que esses pudessem me trancaviar em um calabouço, mas estou aqui, vivão e vivendo, às vezes sossegado, sabendo que os pretos estão se fortalecendo ao meu lado. A arte da exceção, vou te dizer. Então, essa força, né, esse ímpeto da continuidade da vida que deve nos atravessar toda vez que nós nos deparamos com a triste morte de uma das nossas crianças negras. Como diz o Robson, né, nós vamos vencer. Nós vencemos a cada dia para cada criança morta, muitas Maísas, muitas outras crianças estão se considerando bonitas, fortes, potentes, estão olhando no espelho e gostando do que vê. É essa a nossa motivação para pensar esse tema, que é um tema tão duro, tão difícil, mas que também nos fortalece, nos alimenta e nos coloca todos os dias uma tarefa por fazer. É isso que eu tinha preparado, aí a gente pode bater um papo sobre isso, e eu quero agradecer imensamente a Valdete por ter permitido a leitura do texto do Robson aqui. Gratidão mesmo, assim, nossa, estou emocionada. Muito, muito obrigada, Lucimar, muito obrigada, Valdete. Acho que quando você falou, Lu, que é preciso coragem, eu acho que uma coisa eu preciso pôr, inclusive aproveitar a presença da Valéria aí também na live de hoje, o meu histórico também com a professora Petronilha, só é possível porque eu sei que eu tenho uma rede de apoio, porque eu sei que vocês estão aí, porque eu sei que tem você, porque eu sei que tem a Valdete, porque eu sei que tem a Rosângela, porque eu sei que tem, aliás, aqui a Valburga, muitas das mulheres, e desculpa se tiver faltando alguém aí, gente, porque eu estou extremamente emocionada, mas muitas das pessoas que ainda vão falar ao longo dos dias 19 estão aí. E o que mais me emocionou é que ninguém hesitou. Todo mundo tem essa dor com esse tema, mas ninguém hesitou, né? Porque, em alguma medida, a gente sabe, quando você traz a nossa ancestralidade, a gente sabe, graças, né, ao Oxum, a Iê, ela nos convoca a essa maternidade, né? Duplamente, né? No caso também, como Equedes aqui, que tem outras também, e a bênção a todas e todos que estão aí. Obrigada, Lucimar, porque esse ajô só é permitido porque eu sei que vocês estão conosco, e a gente sabe que a gente não está sozinho nessa luta, ela é muito grande, né? Então, eu só tenho que agradecer e pedindo para as pessoas se inscreverem para fazer as perguntas e a gente continuar esse bate-papo, porque, de fato, né, a referência que você nos permite vislumbrar isso, trazendo o Robson, né, na leitura também de uma pessoa de axé, de uma pessoa iniciada, de uma pessoa que está conosco. Não teria como abrir isso de uma forma melhor, inclusive porque daí estamos também com algum, né? Que coisa boa de poder ir divulgando. Então, vou pedir para as orientandas aí que estão me ajudando me dizer quem está inscrito, porque eu já estou vendo um monte de coisa aqui pular, mas não estou vendo exatamente quem se inscreveu.
e te agradecer mais uma vez. Acho que falar de necropolítica e crianças nos obriga a pensar e trazer todos esses outros conceitos, mas, sobretudo, a gente desmistifica essa ideia de uma infância única que muitas vezes os nossos não tiveram acesso. Então, que infância a gente está construindo para as nossas crianças? E aí não tem como não falar da ancestralidade, né? E isso é um direito nosso, que nos é negado por esse racismo que a gente vivencia, um racismo religioso, uma intolerância religiosa absurda, e conhecer as nossas histórias é essencial. Então, acho que isso também eu aproveito para dizer, porque, por exemplo, a Valdete tem um livro que vai tratar dessas histórias, você tem os livros, na nossa próxima live, no próximo dia 19, a Cristã Oliveira que vem falar. Então, acho que os materiais que nós temos hoje, produzidos por essas mulheres, nesse senso de maternidade coletiva, de construção de infância, é essencial. E queria deixar esse recado aqui, porque a gente tem muitas pessoas da pedagogia. Michele, quem é a próxima? Oi, então. Ainda não deu os inscritos. Bom, nesse caso, então, eu vou me inscrever, né? Vou começar. Tem, a Rosângela está inscrita. Eu não vi a Rosângela agora. Isso aí, Rosângela. Vamos lá. Boa noite. Parabéns, Lucimar. Obrigada pela sua fala. Eu não tinha pensado em algo que é muito importante que você trouxe, que é justamente a questão da maternidade, que começa muitas vezes já com um processo de violência. Eu gostaria de saber se você poderia, talvez, refletir um pouco sobre a questão de gênero mesmo, porque eu penso que as mulheres, principalmente as mulheres negras, acabam sendo ensinadas a suportar a dor, entendeu? E a não vislumbrar que esse período de gravidez deveria ser também prazeroso, e que isso pode vir a repercutir justamente no nascimento também de crianças que acabam tendo essa chegada de forma violenta. Então, assim, na verdade, eu gostaria de saber se você poderia falar um pouco mais sobre isso. Eu achei bem inovador trazer para o debate da questão da necropolítica, porque faz muito sentido. Obrigada, Rô, bom falar com você. Então, essa é uma reflexão também muito nova para mim, mas que foi provocada, né? Eu falo, quando as amigas chamam a gente para alguma coisa, aí você abre uma janela, né? Às vezes uma porta, você tem que estudar, refletir, eu acabei chegando nessa discussão. Tem uma pessoa aqui em Curitiba, Raquel Santos, que ela é uma doula, e ela tem feito essa discussão muito bacana em relação à gravidez, o processo de gravidez, e de como nós, mulheres negras, podemos acolher essa mulher, porque nem sempre uma mulher negra tem as condições ideais para ter um filho, às vezes ela está sozinha, sem o companheiro, sozinha nesse sentido, sem um companheiro, e a Raquel tem trazido a importância dessa aldeia, da gente se constituir mesmo como pessoas que cuidam, né? O Mamadou Ba trouxe essa ideia também do Rio e do Cornel West, que eu sou o que sou porque alguém cuidou de mim, né? Essa ideia do cuidar, que a gente não pode abandonar e que a gente precisa fortalecer bastante. E a Raquel traz essa ideia de cuidar dessa mulher, né? Da amiga que cuida. E nós fizemos esses dias atrás um chá de fralda online, foi tão lindo, porque ela fez a abertura, e esse chá era de uma mulher quilombola, militante, e ela falou, gente, foi tão difícil para mim aceitar que nesse momento agora eu podia ser paparicada, as mulheres queriam fazer um monte de coisa para mim, no começo eu resisti um pouco, falando, não, eu estou bem, e depois ela se rendeu, se entregou a esse cuidado, né? E eu acho que é uma aprendizagem.
porque a ideia da mulher negra forte, que resiste a tudo, né, ela precisa ser, a gente precisa dar uma complexidade para isso. Nós somos fortes, a gente resiste, resiste por exemplo, isso que estamos vivendo. Mas essa ideia de fortaleza, ela se constitui no coletivo, né, nessa possibilidade de chorar juntos. Eu participei também de uma atividade ontem, que era de pesquisa, e uma das pessoas que foi falar, começou a falar e começou a chorar, e depois pediu desculpas. E era uma roda só de pretas, chama Pretas Acadêmicas. E a gente falou, não pede desculpa, chora mesmo, né? É aqui com a gente. Então, a gente vai se fortalecer, não sendo que nunca chora, que não desaba, não, a gente vai se fortalecer, porque a ideia da dororidade, né, talvez seja isso. Nós somos também compostas pela dor, porque é dolorido, mas nós estamos, como a Ellen falou, juntas para nos fortalecer. Eu e Val, por exemplo, a gente tem uma relação muito forte, muito linda, e nós já choramos juntas muitas vezes, né? Então, acho que chorar faz parte desse processo de nos fortalecer. Não é não chorando, não é dizendo, não estou bem, é dizendo isso, podendo dizer, tendo uma pessoa para dizer que vai construir essa possibilidade, e na maternidade mais ainda, né? Então, a Raquel traz essa dimensão de que o filho não é só daquele casal, o filho é nosso. Então, nós vamos cuidar dela, e vai ter um momento que a gente vai cuidar do pai, a gente precisa cuidar dos nossos homens pretos, né? Os nossos homens pretos precisam também serem cuidados, eles também têm problemas para serem curados, né? E nós podemos fazer parte desse processo de cura. Eu penso mais ou menos por aí. Ai, que lindo. Tô emocionada. Como é bom chorar. Tem mais uma pergunta, Rô? Alguém mais? A Jussara. Jussara está inscrita. Boa noite a todas e a todos. Eu sou Jussara. Conheço várias aqui na perspectiva de super fã. E tenho a professora Lucimar, muito obrigada. Eu usei várias de vocês aqui na minha tese. Tive a oportunidade de ter aula com a professora Valburga, uma aula que o professor Nilson a convidou. Sou de Luobá junto com a Tristão. E aí, professora, e com a Helenice também, que eu estou vendo aqui. Bom, eu quero falar uma coisa para vocês e dividir um pouco de dor. Eu trabalho com Malaquias Billy, o irmão da Rosângela, que me antecedeu. Bom, eu queria falar de uma necropolítica e de uma morte de criança negra que antecede a gravidez da mulher, que é quando a mulher vai fazer uma miomectomia e fazer uma esterectomia nela, sem ela saber, sem ela ser consultada. Então, existe ainda uma esterilização dos corpos negros e essa... Aí a criança que vem, talvez por adoção, ou talvez por uma barriga de aluguel, ela vai vir, talvez, com uma carga pesada, porque não era aquela escolha da mulher, não era aquilo que a mulher queria, e a mulher opta porque ela quer muito ser mãe. Então, me parece que a necropolítica, que a violência, e que recai, que incide sobre as nossas meninas e os nossos meninos pretos. Eu sou professora do município, eu estou hoje à frente do Núcleo de Educação Étnico-Racial, mas sou professora de educação infantil e sou professora de menina e de menino preto, que tantas vezes, então, vem com esse monte de carga. É porque ou a mãe não queria, é talvez porque a mãe, então, sofreu uma esterectomia sem ser avisada, sem ter ser consultada, que é o meu caso, que aconteceu isso comigo há 1 ano, e que talvez venha um filho cheio de trauma dessa mãe traumatizada, que não teve possibilidade nenhuma de escolher, e que ele também já vai entrar nessa roda dessa dor, desse racismo e marcado. E eu gostaria que você falasse sobre isso, professor, porque isso vai incidir sobre a criança. Talvez essa mãe seja responsável e escolhe não ter esse filho, porque ela sabe dos traumas dela. Aí olha que louco, ela está sendo privada de algo que é um desejo muito forte,
porque de uma mulher que sai sem útero de um hospital sem saber que não tem um útero, vai saber que não tem útero lendo o laudo da médica. Então, gostaria de falar, né? O Miguel, ele mexe, o João Pedro mexe, a Agatha mexe, mas tem algo que antecede a isso, que é a impossibilidade de escolha de gerar o seu bebê, e que vai recair sobre as possíveis crias dessa mulher. Obrigada, e obrigada a todas. Gente, aqui é uma roda, tá? Outras pessoas podem falar, assim, porque até porque, assim, eu tô muito movida e a ideia de que, sabe a ideia da Bell Hooks, da ideia de cura pelo amor, e que esse amor precisa ser construído em vários pontos, sabe, Jussara? E ele começa no momento em que você pode falar isso, porque às vezes a gente se culpa tanto pelo que a gente sente, pelo que a gente pensa, pelas coisas que passam pelas nossas cabeças, que a gente não consegue nem falar. Então, acho que o momento em que você, né, expressa isso, e que você sabe aqui, ó, que todas nós estamos, alguém falou, acho que foi a Val, um abraço, Jussara, você está abraçada por essa energia, que é uma energia que nos mantém aqui. Então, você, né, isso vai te curando, isso vai nos curando. Eu tenho ontem, gente, acontece tanta coisa incrível, né, nessa pandemia. Ontem, eu dei uma aula um dia, no curso de pós-graduação, e decidi ler o texto da Bell Hooks, esse. E uma das alunas, ela começou a chorar, e aí, mas é assim, era um grupo maravilhoso também, né? Todo mundo foi lá, abraçou, deu um abraço coletivo nessa aluna, e falou para ela, olha, nós estamos aqui. E ela começou a falar, contar algumas coisas da vida dela muito fortes, muito pesadas. E ontem ela teve Covid, e ontem ela passou pelos 14 dias, e falou, eu quero falar com você. E aí falou assim para mim, Lucimar, aquela sua disciplina, aquela aula, aquele texto, foi o início da minha cura, porque ela era uma pessoa, ela mesma dizendo isso, eu era uma pessoa muito amarga, muito triste, porque eu carregava essa carga que não é leve, né, gente, é muito pesada. E isso me impedia de olhar, né, de viver outras emoções. E aí ela falou assim, e foi tão bom ter lido aquele texto, ter falado aquelas coisas. Então, por isso que eu gosto muito do conceito da Sueli Carneiro, quando ela traz essa ideia do dispositivo de racialidade e biopoder e discute o epistemicídio. Porque quando a gente recupera alguns saberes, alguns conhecimentos que, né, são nossos por direito de ancestralidade, inclusive, a gente vai encontrando caminhos de nos fortalecer. Então, eu penso, Jussara, que cada vez mais, quando a gente mergulha mais nesse tipo de atividade, de reflexão, né, que é teórica, isso que nós estamos fazendo aqui é produção de teoria, ela é teórica, e ela nos fortalece como pessoas, né, porque para que serve a teoria se não é para gente, para ser gente, né, para ser pessoa, no sentido da nossa integralidade. E de fato, você tem toda a razão. O processo, essa foi a ideia que, quando a Ellen me chamou, que começou a gerar o que eu ia falar. Eu comecei a pensar no que é a necropolítica, em que momento, né, esse processo de morte da criança negra se dá. E você está trazendo um elemento que, assim, é mais à frente ainda do que eu tinha pensado, porque eu fui até a discussão do racismo obstétrico, mas ele afeta, né, a necropolítica, o dispositivo de racialidade, ele pode afetar, inclusive, a possibilidade da existência dessa criança negra, né? E é muito difícil isso, é uma coisa, nossa, muito pesada, que eu acho que ninguém ainda fez uma reflexão sobre isso, acho que está nascendo aqui no nosso grupo, e às vezes gente, a Val que me perdoe, mas é isso que dá ser amiga e irmã.
ela usou uma palavra hoje que eu até anotei, falei, vai virar conceito, porque a gente trabalha com o conceito da Conceição Evaristo de escrevivência, né? Que é um conceito muito potente para nós mulheres. Escrever sobre essas coisas, narrar esses processos, a narração do processo pode ser curativa, e nós temos que ter coragem de contar essas coisas, porque é elas que vão potencializar a discussão depois da criação de políticas, do impedimento dessas coisas. Então, escreva. E a Val hoje falou sobre reescreviver. E eu achei lindo isso. Ela falou, Lu, eu acordei e comecei a escrever. Então, escrever para viver, né? Escrever para que a gente possa se alimentar de um processo cartático, mas também de um processo de esperança, porque é isso que eu queria. No final, eu trouxe até um videozinho, não sei se eu vou conseguir passar, que é para mostrar que as nossas lutas fazem sentido, nós temos crianças que estão vivendo, né, o processo de ser criança negra feliz, ser criança negra que se acredita. Não é que o racismo acabou, mas elas têm condições, elas têm instrumentos, elas têm ferramentas, que foi o que a Maísa, quando a Maísa, eu vi que a Nancy botou ali o link, quando a Maísa abre o dia de estudos lá do Herê, e ela mostra, eu tenho uma boneca, eu gosto de boneca, aí ela mostra uma boneca, eu gosto de livro, aí ela mostra um livro, que é um livro que a representa, e a Nancy fala assim, por que você gosta dessa boneca? Porque eu gosto. Aí, o que ela parece? Comigo. Olha, né, o que é isso diante da potência, da possibilidade do viver, porque se a necropolítica é a ideia de, né, a ideia estatal de quem deve morrer, de quem deve viver, nós estamos insurgindo sobre essa ideia, a necropolítica. Nós estamos decidindo que as crianças negras devem viver. E, para isso, a gente está construindo espaços, instrumentos, materiais, possibilidades múltiplas para que elas vivam. Como a Sueli Carneiro disse, todo dispositivo de poder tem a sua reação. E a reação que nós estamos construindo diante da necropolítica para os corpos da infância é a Valdete escrevendo sobre orixás, a gente potencializando, são as bonecas que muitas mulheres negras estão fazendo, são as possibilidades, é a Maísa abrindo um evento teórico no campo da Universidade da Bahia. Ela está lá, ela é uma pessoa tão importante quanto a Flávia Damião, que era doutora, e uma outra professora que ia falar. Então, isso, eu tenho conversado um pouco com a Ellen, com o grupo que a gente está formando, isso é absolutamente, né, uma outra forma de pensar essa infância e de deslocar essa infância genérica para uma infância negra que necessita de instrumentos específicos, de ferramentas específicas para viver, para existir na sua plenitude. E nós, acho que em várias frentes, Valburga pensando criança e brincadeira. Nossa, se eu for fazer a lista aqui do que... Estou vendo Ione aqui, olha, vou te falar, esse negócio aqui está incrível. Nós estamos fazendo isso, né? A Ione é mãe, quando ela posta a festa de... Gente, acompanha as festas de aniversário dos filhos da Ione no Face. As crianças de Wakanda, cada uma mais linda que a outra. Então, assim, essa possibilidade, né, que a Sueli chama de resistência, de reescrever, de escrever para existir, conceito criado pela Valdete, inspirado na Conceição Evaristo, que nós vamos nos contrapondo a essas violências que você narrou tão bem, Jussara, e que, enfim, sinta-se abraçada por todas nós, escreva sobre isso, você viveu isso, você tem autoridade para escrever sobre isso, e isso vai ajudar outras mulheres, outras crianças que poderão existir
a partir do seu texto de denúncia e das suas reflexões. Obrigada por ter compartilhado isso com a gente. Eu vi ali algumas pessoas, Michele, Núbia, quem é na ordem? A Valéria colocou comentário, o Fabiano Mestre também. É isso, eu não sei se o Fabiano quer que a Lucimar responda o comentário dele, já que a Natália respondeu algumas questões. Fabiano, você quer conversar aí? Não sei se você já está contemplado, se você quer que passe a pergunta para a Lucimar. Bom, vou ler a pergunta então aqui. E aí, se tiver mais alguém inscrito, se a Lucimar também... Não sei. Lucimar, considerando a questão da saúde de nossas crianças negras e como temos visto um desmonte governamental em vários segmentos da sociedade, a anemia falciforme, como uma doença hereditária, não deveria ser tratada como obrigatoriedade no sistema público de saúde? Bom, todo o sistema hoje, né, a gente está com um desmonte absurdo, assim, então, o atual governo, por isso política é importante, né, eu falei que em todas as ações que eu estou participando, eu estou dizendo, nós nunca tivemos tantas candidatas negras como estamos nesse ano, e para mim, qualquer pessoa que quer fazer luta antirracista vai ter que eleger uma preta no seu estado, no seu município, porque a política partidária e depois a política que se faz, né, dentro das instâncias da nossa democracia representativa, elas são fundamentais. Sim, eu concordo com você, mas nesse momento, com todo esse desmonte de Estado que a gente está vendo, o Silvio tem falado bastante sobre isso, né, porque a luta contra o racismo estrutural passa também por uma política, né, uma luta política, uma luta contra o capitalismo, a defesa da vida também passa por constituir representantes políticos que compreendem a vida, que vidas negras importam. Não é o que nós temos hoje no governo federal e não é o que nós temos replicado nas câmaras municipais e estaduais. Então, luta. Tem a coalizão negra, né, que trouxe o mote com racismo não há democracia. Nós precisamos fortalecer esse tipo de debate, esse tipo de discussão, porque é ela que vai constituir políticas públicas, que são políticas que permitem, possibilitam a existência de políticas de ações afirmativas no contexto das políticas públicas, porque, por exemplo, a gente está na discussão do Fundeb agora, ninguém está fazendo recorte assim, vamos defender o Fundeb, mas para nós, pretos e pretas, o Fundeb é fundamental, né, porque ele garante a existência da educação pública de qualidade, e a maior parte das nossas crianças pretas dependem de escolas públicas, então essa é uma bandeira muito importante para nós, mulheres pretas, a bandeira do Fundeb, né, garantindo o Fundeb, aí a gente vai ter que entrar na disputa dentro desse corpus de financiamento, disputas que financiem a efetivação das leis, né, que trazem a questão da história e cultura afro-brasileira, por exemplo, para o campo da educação. Então, eu penso que o movimento, ele é constante. Alguém colocou aqui, que eu acho que eu vi no chat, é diário, e em todas as áreas. Eu não atuo, assim, eu não sou uma pessoa da área da saúde, eu sou da educação, né? Mas defender essas bandeiras de políticas públicas, e dentro das políticas públicas, as ações afirmativas, ela é fundamental para a existência de toda a população negra brasileira. Então, infelizmente, nós estamos correndo esse risco, mas nós não podemos parar de lutar. Eu acho que agora, gente, a bandeira é a seguinte: eleger uma preta no seu município. Lógico, uma preta de esquerda, né? Porque também não adianta eleger uma preta que
seja de direita, porque ela não vai lutar pelo que a gente está querendo lutar, mas nós todas temos que nos engajar, não há nenhum argumento, homens e mulheres brancos também, viu? Isso é para todo mundo que quer fazer luta antirracista. O nome da luta antirracista nesse momento significa o nome de uma vereadora preta que você vai eleger no seu espaço, onde você mora, né? É o que eu estou acreditando. Coisa boa, Lu, obrigada. Então, agora é a fala da Valéria da Unesp, ela vai fazer uma pergunta, ela se inscreveu, e durante a fala dela a gente já vai encerrando as inscrições, tá, pessoal? Que é bom, mas dura pouco, né? Boa noite para todas e para todos, é um prazer revê-las, é um prazer poder compartilhar um momento tão rico de discussão. Eu peço desculpa por não abrir a câmera, porque eu já estou de pijama, tentando me reorganizar, que o domingo eu acordei extremamente cansada, né, por conta da semana toda. Eu só gostaria de compartilhar uma questão que eu tenho pensado, e gostaria de perguntar para a Lu o que é que ela acha disso. Veja, a leitura que a leitura não, a construção teórica que a Sueli faz, é uma construção teórica da qual ela traz o conceito de biopoder. A partir do conceito de biopoder, claro que ela discute muito proximamente daquilo que o conceito de necropolítica, muito tempo antes até do que o conceito chegou no Brasil. E quando ela faz essa discussão, inclusive, da perspectiva de uma certa racialidade, da construção desse processo de racialidade no Brasil, e, ao mesmo tempo, ela já constrói o conceito de quem deve viver e quem deve morrer, né? E que está presente exatamente no conceito de biopolítica. No entanto, quando a gente pensa na necropolítica, a gente sempre pensa no braço mais pesado do Estado a partir da violência. E aí as crianças que foram mortas pela violência, ela estaria mais arraigada com a perspectiva da necropolítica. E eu tenho construído um pouco um debate que eu acho que é bastante interessante. A morte do Miguel, ele para mim explicita a perspectiva da própria pandemia e a perspectiva de poder pensar, claro que você tem aí claro, a gente tem é como se a gente tivesse uma amenização desse processo da necropolítica, mas ainda é o processo da necropolítica, mas articulado com o processo do racismo estrutural brasileiro. Por quê? Eu vou rapidamente, desculpe se ficar muito longo, mas veja, quem é que tinha que trabalhar na pandemia? Quem é que cuida do cachorro? E quem é que tem que deixar os filhos? Qual era o significado daquela criança naquele lugar? E o quanto que a patroa branca não cuida daquelas crianças. Então, quando a gente abre essa perspectiva de olhar para o Miguel, e eu também fico sempre muito impactada quando eu vejo, inclusive, o desespero da mãe que se depara com o corpo do filho segurando o cachorro da madame, aí a gente fica perguntando como é que a gente interpõe um pet, né, um pet mesmo da forma como se conhece nos Estados Unidos, e que as pessoas cuidam aqui melhor do que se fossem as crianças, e o que significa a vida de uma criança. Então, para mim, o olhar que a gente tem para pensar a morte do Miguel também tem que se estruturar, tem que ser pensado a partir do racismo estrutural do Silvio Almeida. Eu queria saber um pouquinho o que é que você acha dessa perspectiva e desse diálogo. Obrigada, viu? Desculpe se eu me alonguei demais na própria pergunta, mas é realmente um prazer, e vocês todas estão de parabéns, e acho que a gente tem um momento muito rico, inclusive, para a gente potencializar a questão do racismo no Brasil e a perspectiva da gente ir, aos poucos, superando enquanto uma luta cotidiana e diária. Muito obrigada. Obrigada a você. Só comentar o que a Bartô falou, orgulho de você. A Bartô, gente, eu conheço desde o magistério, eu contei a história do magistério aqui para vocês, e nós estamos juntos desde o magistério, e ela gosta de me chamar de Rosa Dias, eu antes não gostava do Rosa, depois que ela começou a chamar, eu gosto dessa ideia de Rosa em mim. Maria Valéria, olha, é uma pergunta muito boa, né, eu acho que é uma discussão que poderíamos fazer um debate, assim, de como os conceitos se encontram, né, se cruzam para explicar o campo do Brasil, né, porque
quando a ideia de necropolítica, que é uma ideia que vai trazer o papel do Estado, a política de morte adaptada pelo Estado, quer dizer, o Estado construindo processos e estratégias que conduzem a viver ou a morrer, e aí eu acho que acho que foi o Fernando, a ideia da saúde, né, a própria ideia da segurança pública, que atravessa boa parte dessas mortes que nós citamos, ele daria conta de fazer essa discussão. Mas quando e eu estou de acordo com você, o caso do Miguel, ele não é atravessado só pelo campo do Estado, né? Para explicar a estrutura que permite a morte do Miguel, a gente tem, né, o colocado quem vai trabalhar, quem precisa sair de casa, quem não tem instituição para a criança ficar por conta da pandemia, etc., mas ele também é, na minha perspectiva, o fenômeno, o acontecimento, ele também é atravessado por isso que a Sueli chama de dispositivo de racialidade, né? Porque o necropolítica não necessariamente se aplica apenas a corpos negros, o conceito. Mas o conceito que a Sueli constrói de dispositivo de racialidade biopoder, ela está dizendo que neste país, no Brasil, nós construímos, né, uma forma de operar que atravessa necessariamente os corpos negros. Ela, inclusive, no trabalho dela, ela vai discutir, vai falar da branquitude, né, desse contrato que existe entre, né, os brancos, que é o que a mulher lá, Sari, representa, né, esse lugar da sociedade, da classe média burguesa, que olha para uma criança negra e que voluntariamente faz essa criança ficar no elevador abandonada, sozinha. Então, eu acho que os conceitos, eles podem ser, dá para a gente dialogar entre eles, né? Não sei, você falando assim, fiquei pensando, se o racismo estrutural, como conceito, ele explicaria tudo isso. Talvez, pode ser, né? Porque a ideia do racismo que atravessa todas as estruturas da sociedade, portanto, as estruturas domésticas, como é o campo ali, né? De análise, no caso do Miguel, ou outras estruturas, como a gente está falando, vou citar aqui a pergunta da anemia falciforme. Então, não tem uma política de Estado que dê conta dessa doença. Ou a política ali interna doméstica explicaria. Talvez, eu não sei se teria que pensar, sabe? Honestamente, eu não sei se eles dialogam ou se o conceito de racismo estrutural daria conta de explicar todas as manifestações que a gente tem desse racismo que se explicita no Brasil. Mas é uma belíssima questão. É porque passa também a estrutura de classe, a estrutura de gênero e a perspectiva da empregada doméstica, do quanto ela não tem direitos, né? Se a gente pega se a gente pegar boa parte das nossas mães e nossas avós foram empregadas domésticas, estiveram na casa das patroas. A gente tem a pandemia escancarando essa situação, porque a mãe não tinha onde deixar sua criança. Ela teve que levar a criança contigo e ela tem que sair para cuidar do pet da patroa. Então, eu falei um pouco do racismo estrutural, claro que demanda a gente se debruçar para analisar, mas é por conta da estrutura arraigada onde opõe esse grupo da classe média brasileira e da pobreza explicitada aí pela madame, entre aspas, né? E a própria empregada doméstica, por isso. Mas acho que é uma bela questão, sim, para a gente continuar conversando. Muito obrigada. Imagino. A Sueli, quando ela fala do dispositivo de racialidade, quando ela usa o conceito lá do dispositivo do Foucault, né, que são práticas, então talvez
pensando que esse dispositivo de racialidade se expressa por meio de práticas, a gente possa pensar quais são as práticas, né, discursos, enfim, como é que isso se configura, e aí, nesse sentido, é possível pensar, né, o fenômeno que a gente está falando, o fato, com o conceito dela. Mas eu acho que os conceitos, eu adoro essa discussão de conceito, porque, assim, é possível, eu acho que, explicar alguns fatos. Se eu pegar, por exemplo, o conceito de necropolítica, eu dei conta. Se eu pegar o conceito de racismo estrutural, também dou conta. Se eu pegar o conceito de racialidade biopoder, né, é possível que eu dê conta. Enfim, teria que onde a gente vai caminhando e com quem a gente vai dialogando para que ele faça sentido, mas é interessante, eu adoro essa discussão de conceito, acho que é uma coisa bem importante para a gente pensar. Obrigada. Não, obrigada a você. E a própria Sueli já desdobra na perspectiva tanto das mulheres, né, no segundo capítulo da tese dela, quanto no conceito de trabalho. Então, ela já está com essa perspectiva também posta a partir da análise dela, né? Então, é muito interessante. Sim. E o que eu gosto, essa ideia do epistemicídio, porque eu sou professora, sim, então claro, isso aí para mim é muito importante, quer dizer, esse dispositivo de racialidade e biopoder, que no conceito da necropolítica não está colocado, mas que ela já evidencia que o epistemicídio é parte desse processo. Então, para que trabalho com processos de educação, ele é importantíssimo. Obrigada, viu? Poxa, que coisa boa, né? Poder conversar assim. Muito obrigada, Valéria, muito obrigada, Lu. E é isso, né? A gente dá um time nessa discussão até o próximo dia 19, com a Kilson Oliveira, às 19 horas. Espero todas e todos por aqui também, por favor. E mais quem puder, que aí vai ser um dia de semana, né? E é isso, acho que não tem outra forma de encerrar dizendo que tem uma continuidade esse processo, mas, sobretudo, dizer, né, João Pedro presente e justiça por Miguel, porque a gente não vai parar de pedir isso, porque essas crianças são nossas no sentido do que a Lu colocou, a gente sabe da responsabilidade que nós temos por eles e elas. Então, muito obrigada, que eles e elas estejam sempre presentes conosco, e que Miguel e Mirtes obtenham, né, a justiça aí que essa mãe está lutando, e que não seja sozinha, que nós possamos estar sempre lutando junto a Mirtes também, que é uma de nós aqui, nesse momento. Obrigada, pessoal. Obrigadão, viu? Laroye.